Olá, graça e paz para todos vocês. Meus irmãos, é mais uma porçãozinha da palavra do Senhor e eu pretendo deixar aqui para vocês coisas boas. Vamos tirar um pouco das fake news do Evangelho, tá? Então um texto aqui, simplesmente eu vou ler algumas coisinhas que ficaria melhor para vocês entenderem. E aí eu vou ler elas aqui, eu não vou pregar, eu vou ler simplesmente, tá? Aleluia, glórias a Deus. Vou ler aqui um texto para vocês aqui em Apocalipse 1, no verso 7. Ele diz assim: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Esse texto aqui, ele não pode ser lido literal, tá? Aqui é figurado. Tem muitas coisas aqui que está dizendo uma coisa, mas é outra. Porque os judeus, a vida toda, sempre falaram em figura. Desde o começo deles, sempre falaram em figura. Quem não fala em figura somos nós, os gentios, que não é filho de judeu, é gentios, tá? Então nós não falamos em figura, não. Aqui ele diz, ó, eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até o mesmo aqueles que os traspassaram. Então, esse aqui, ele está dizendo aqui, que todo olho veria, porque ele voltaria com vingança em cima de Israel, tá? Então, esse é um dos problemas. Depois ele diz que até mesmo aqueles que os transpassaram são os soldados romanos, que quando estava na cruzada, as portieiras da cruz, eles quebrou as pernas dos dois que estavam junto com ele, e ele viu que já estava morto, só furou ele de um lado e o outro. De um lado saiu sangue e do outro lado saiu água, que é o Espírito, tá? Então, isso que está sendo dito aqui nesse texto, tá? Aí vamos ver agora um pouco da profecia, né, que vem acontecendo, e no Apocalipse 1 de novo, no verso 3, ele diz: Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado se aquele que ouve as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então aqui também o discípulo João está dizendo que o tempo está próximo. Já está bem próximo do ano 70, esse aqui, do ano 70 desse tempo que nós temos que vir do século 22, era no século I isso aqui, tá? Então nós precisamos de compreender, entender e compreender aquilo que está escrito. Ó, tem mais uma profecia falando, tá? Aqui, ó. Profecia acerca do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro de si. Aqui é uma outra que está falando aqui. Aqui é para nós provar que lá quando está dizendo o Senhor vem numa nuvem, é que ele vem em juízo, tá? Por isso que fala vir numa nuvem, porque vem de cima, é juízo. Então, quando ia fazer juízo, todos os judeus, normalmente, eles entendiam que vir sobre as nuvens é que Deus vinha fazer juízo em cima daquela nação, que era a nação de Israel. Porque eles é que rejeitaram Jesus, não é nós, tá? Então aqui é só para você ver que vir sobre a nuvem, já falou de novo, vão ver Lamentações
2, capítulo 2 de Lamentação, o verso 1. Vamos ver aqui também o que é que está sendo falado aqui. Como cobriu o Senhor de nuvem na sua ira. Então, como o Senhor cobriu de nuvem? Isso aí quer dizer, cobrir de nuvem era juízo, tá? Isso já ficou claro agora, né? Nós já falamos 3 vezes a mesma coisa. É juízo. Quando fala vim nas nuvens, Jesus vem em juízo, tá? Quando fala, por exemplo, dá o som da trombeta, quer dizer a palavra de Deus que vai ser falada. Aí algumas pessoas dizem que é a trombeta, mas que está em figura, está figurado. O Apocalipse inteiro é figurado, tá? Você vai falar uma coisa, você está lendo uma coisa, mas ele está dizendo uma outra coisa. Então nós precisamos tomar bastante cuidado. Nós precisamos também de ter um pouco de conhecimento da cultura também do país, né? Do país, Jerusalém, que seria um estado, como é que fala, uma capital, por exemplo, né? Era a capital de Jerusalém, Judéia. Nós precisamos conhecer a cultura deles ali. Porque se você não conhecer a cultura, na verdade você vai ler como você está lendo um livro, não tem entendimento daquilo. Agora, quando você já conhece a cultura, de acordo com o que você vai lendo, você já vai pegando conhecimento daquilo ali, com a sua escultura, uma coisinha, outra coisinha, e já vai juntando. Aqui, o meu trabalho aqui é tirar a fake news que está aqui e mostrar para você. Esse aqui é fake news que está sendo dito, ó. É isso, tá? E né, aqui, nós estamos lendo aqui, dizendo que aqui o texto está dizendo que Jesus está às portas para vir. Eles acham até hoje que Jesus não vem. Aqui na Bíblia diz que ele vem. Esse não veio é deles, é fake news. Eles sabem das coisas, mas estão omitindo a verdade. Quando você omite uma verdade, é fake news, é mentira, porque você está omitindo a verdade, você sabe que é verdade, mas está omitindo. Então, muitos é por causa de dinheiro que está caindo fácil, então deixa quieto, estou ganhando, não tem problema, tá? Só que a palavra de Deus nós não podemos jamais olhar esse lado. Se você sabe que uma coisa está errada na palavra de Deus, você tem a obrigação de colocar a boca no trombone, tá? Porque Deus está dentro de todos nós, dentro de mim, dentro de você, dentro de todo mundo Deus está. O Espírito dele foi derramado lá em Atos dos Apóstolos. Quando, na vinda de Jesus Cristo, ele derramou o Espírito em toda a carne. Então, todo ser humano tem o Espírito Santo de Deus. Agora, se você acha que não tem, então aí é difícil, né? É o que a palavra de Deus diz. Mais para frente nós vamos ver isso aí, tudo bem? Aqui agora nós vamos ver o contexto de Mateus 24, tá? É o mesmo texto que nós estamos vendo, tá? Ora, Jesus tendo saído do templo, ia se retirando quando os aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar os edifícios do templo. 2, capítulo 2. Capítulo 2 não, versículo 2. Mas ele lhe disse, não vede tudo isto? Em verdade eu vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, essa aqui, na verdade, é a profecia que está sendo dita. O texto que nós vamos ler está em cima dessa profecia, tá? O contexto. Porque Jerusalém será derrubado e a casa de Deus, que era o templo de Salomão, foi derrubada também, tá? Por isso que ele diz assim, que não deixaria pedra sobre pedra. Essa profecia foi Jesus quem profetizou, tá? Agora vamos ver aqui o versículo 3. E estando ele sentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Aqui esse fim do mundo aqui, como lá ele falou essa época, que estava no grego ainda e não tinha transferência para o português.
Então, era no hebraico ainda, e eles tinham transferido para o grego, por causa que foi Roma que ganhou a guerra e levou todos os pergaminhos para Roma. Então, lá eles já tinham feito o Novo Testamento e outras coisas, e papapá, e já fizeram as mudanças segundo ele. Então, esse aqui falando no mundo, no grego, não existe isso aqui. No grego eles falam um tempo, dois tempos, três tempos, tem outra palavra também que eles falam e agora falhou agora qual a palavra. Tá? Que eles falam, esse tempo aqui não é mundo, é um tempo de Israel. Tá? Esse é o que está dizendo aqui, um tempo de Israel. Nós precisamos tomar bastante cuidado também. Aí nós vamos ver aqui o que Daniel falou também. Daniel, o livro 9 e o capítulo 26, ele diz: depois de 62 semanas, será cortado ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Você está ouvindo? Daniel, hein, que está pregando aqui. A cidade e o santuário, que seria Jerusalém, o santuário que estava dentro de Jerusalém. E o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinados. A assolação aqui que ele está dizendo é na língua deles, porque aqui no caso é destruição, que o general Tito ia destruir o templo em Jerusalém, tá? Que foi destruído mesmo, viu? E Daniel fez essa profecia há 537 anos antes da vinda de Cristo, tá? Só para você ter ideia. Essa profecia da época é a profecia de Isaías. Aí nós vamos ver aqui agora um texto aqui agora, de Mateus 26, no versículo 59, que diz: ora, os principais sacerdotes, todo o sinédrio, buscava falso testemunho contra Jesus, para poderem entregar a morte. Tá certo? E não acharam, apesar de se apresentar muitas testemunhas falsas, mas, por fim, compareceu duas. 61. E disseram: esse disse, posso destruir o templo, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E Jesus aqui falou com eles que era o corpo dele, que era o templo de Deus, tá? E eles acharam que estava falando do templo deles lá. Aí foi isso aí que levou Jesus à morte. Levantou-se então o sumo sacerdote e perguntou-lhe: nada responde que é que esses depõem contra ti? 63. Jesus, porém, guardava silêncio. E o sumo sacerdote disse: lhe conjuro-te pelo Deus vivo, que tu nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. 64. Respondeu-lhe Jesus: e como disseste, contudo eu vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu, que viria já em juízo, tá? Que é o que ele está dizendo aqui. 65. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunho? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. 66.
que vos parece? Responderam, ele é réu de morte. Então foi isso que levou Jesus à morte. Mas no que ele falou do templo, ele tinha que falar isso para que eles entendessem que era o templo mesmo que estava sendo falado. Mas na verdade não era o templo, ele estava falando, era do templo dele, seria o corpo dele, tá? Agora vamos ver aqui um texto aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, tem Bíblia que está dizendo, com alarido, tá? E voz de arcanjo, o som de trombeta, quer dizer, a palavra de Deus, E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com ele. Isso aqui já aconteceu no ano 70, quando Jesus derramou o Espírito Santo em toda a carne, tá? Eu não digo terminou a carne todo, até o servo, a serva, ele não esqueceu, tá? Toda a carne, e foi derramado o Espírito Santo, viu? Mas na frente nós vamos ver uma parte que está melhor. Vamos ver aqui agora, no capítulo 3 de 2 Coríntios, no versículo 17, ele diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Verdade. 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus. O capítulo 5 de 2 Coríntios diz assim, no verso 15: e ele morreu por tudo, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu, ressuscitou, que é o Jesus de Nazaré, tá? Que morreu e ressuscitou como Jesus Cristo. O 16. Por isso daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Isso aqui ele está dizendo o seguinte, que Jesus de Nazaré, ele vem em carne, seria um manifesto para julgar Israel. Então ele vem em carne, mas e como ele morreu, aí ele está em espírito. Por isso que não adiantou estar vendo foto de Jesus, aqui quem colocou, que nessas fotos que está aí, nenhuma é de Jesus, tá? A foto é europeu. Jesus não era europeu. Jesus era da nação asiática, que sem povoou foi a Ásia, tá? Então só para você ter ideia, não tem nada a ver com essas fotos, que esses bandos que eles colocam aí, que é a foto dizendo que é de Jesus. Seria um homem com cabelo louro, os olhos verdes, e não tem nada a ver, aquilo ali é fake news, mentira, tá? Mentira. O século mais jovem que temos hoje é do século VI, só para você ter ideia. Já fazia bastante anos, 600 anos que Jesus já havia morrido, e tem um foto de lá agora que provavelmente eles viraram tudo como fosse pessoal lá do caramba, não saiu agora, da Itália, França, aqueles lugares ali, tá? Então, é errado, não é aquilo ali. Nós temos que ver Jesus em espírito. Você pode ver? Não. Mas você pode ver as ações que ele está fazendo na sua vida. Se você pede alguma coisa para ele, para Jesus, e você acredita que ele está dentro de você, você não precisa estar gritando, não. Você pode entrar para o seu quarto, fechar a porta,
é orar a Ele em espírito e em verdade. É isso que Ele quer, e é isso que Ele diz, que o Pai procura tais os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. É isso que nós precisamos aprender, que eles não ensinam, tá? Estou dizendo a congregação que eu participava, tá? Que era da Assembleia de Deus do Ministério Belém. Fiquei lá 15 anos. Então, lá é tudo aquela gritalhada, não, Deus escolhe. Sabia o que eu estava dizendo, que ele precisa ser orado em espírito e em verdade. Por que, que eu tenho que estar gritando então? Será que eu sou publicano, abusando do outro amigo de lá, acho que é publicano, seduziu, parece que é assim. Não me lembro agora. Então, nós precisamos de pequenas coisas na Bíblia que precisamos saber. Isso aqui é verdade, o que está falando é mentira. Nós não podemos deixar isso quieto, tá? Nós temos que saber disso para que... Senão nós estamos perdidos. Versículo 16. Isso daqui... daqui eu já li. Já daqui por diante ninguém conhecemos. Tá, esse aqui eu já li. É o 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis as coisas velhas já passaram, eis que tudo já fez novo. Isso aí quer dizer que se a gente passou para Jesus, fez novo, porque Jesus era novo ali, a crença de Jesus era nova. Então é isso que ele está dizendo aqui, tá? Então se fez novo, porque a gente aceitou Jesus, que a Bíblia não diz para você aceitar Jesus, não. Jesus já está dentro de você. Você precisa só crer que Jesus pode fazer para você. É tudo que você pedir e crendo. Isso Jesus pode fazer. Jesus não está guerreando, não. Mas está dentro de você. O que você pede, se dê que você está pedindo com fé, aquilo ali será feito. Você vai falar, eu não vejo Jesus, mas isso aqui foi feito porque eu pedi. E ele me atendeu. Então, assim, é que não o vento, nós não vemos o vento, mas quando tá aquele calorzão, quando você vê aquela brisa, um vento fresquinho, você sabe que o vento tá te abanando você. Isso é dom de Deus também. Ele sabe que você está precisando e manda lá para você. Assim é Jesus. Se você acredita que Jesus morreu, ressuscitou, está sentado no trono do universo, governando todo o universo e dentro de cada ser humano. Mas na frente eu vou mostrar para você, tá? Está dentro de todo ser humano. Quando você entra para o seu quarto, bate o seu joelho na beirada do seu leito e clama a Deus, eu estou precisando, meu Senhor, não querendo dinheiro para festa, isso aí não precisa, Deus vai te dar mesmo, tá? Pedir coisas boas, sacamente, a tribulação na mente, não está com a mente muito boa, pede ao Senhor. Se você pedir com fé, eu garanto que Ele cura você. Isso aí sem você pagar nada, só agradecer depois, tá? Depois que você recebeu aquele milagre, a obrigação é agradecer, porque se não agradece também fica estreito, né? Vamos ver um outro texto aqui que Jesus fez para os judeus, tá? No capítulo de Mateus 23 e no versículo 34. Portanto, eis que eu vos enviei profetas, sábios e escribas, e uns deles matareis, e crucificareis, e a outros se perseguireis de cidade em cidade. Isso é o que Israel fazia com os profetas, como Jesus mandava lá, que era para eles, era o que ele fazia, tá? 35, versículo 35. Que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o altar e o santuário. 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Ele está falando aqui que verá todos os que ele falou aqui, a geração
de Jesus, no ano, primeiro século, no ano 70. Ele disse que viria naquela geração. A geração dura 40 anos. Então ele tinha de 70, quando chegou até 70, que isso aqui foi dito bem antes de 70, tá? Ele disse que era mais uma geração. A geração é 40 anos. Então, 40 anos, esse aqui que eles mataram, que Jesus mandou que eles mataram, eles iam ter que dar conta de todos eles, né? Aí é que é detalhe, cada um é cada um. Aí diz aqui o capítulo 1 do livro Colossenses. O ministério que esteve oculto do século e da geração, mas agora foi manifesto ao seu santo. O 27. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, seria entre nós, esse mistério aqui, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Você viu que eu falei para você que mais na frente eu vou falar para você que Cristo está em nós. Então isso aqui, ele está dizendo esse versículo aqui, que é a riqueza da glória deste mistério entre os gentios é que é Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança nossa de esperar é a vinda de Jesus em nós, em espírito, tá? Que nem foi, você vai ver ainda mais essa parte aqui também, mas embaixo tem uma parte de Atos dos Apóstolos, nós vamos chegar a esse ponto aqui também, tá bem? Agora nós vamos para o Atos dos Apóstolos 1, que diz, versículo 11. Os quais lhe disseram, varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para lá, para o céu, vocês viste ir. Quer dizer que ele subiu praticamente em juízo e voltaria em juízo. E aí, no versículo 12, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, a distância de uma jornada de um sábado. Eles voltaram para Jerusalém, que era para esperar lá. Era onde que eles congregavam, onde que eles tinham parte com Jesus, viu? Agora nós vamos ler o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 1. Nós vamos ler até o 30, tá? Atos dos Apóstolos 2, capítulo 1. Você presta bastante atenção, porque esse texto aqui tem muitas coisas boas que nós precisamos guardar, viu? Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar. Dia de Pentecoste, não sei se você sabe, era a festa dos judeus, era pentecostal, tá? De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estava sentado. 2, 3. E lhe apareceram uma língua como que de fogo, que se distribuíra, e sobre todo um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Então presta bem atenção nisso, nós vamos falar disso aqui, é os apóstolos de Jesus que estão aqui falando isso aqui, tá? Que receberam. Olha aqui, habitava então em Jerusalém judeus, homem piedoso de toda a nação que há debaixo do céu. 6. Ouvindo-se, pois, aqueles ruídos, ajuntaram-se a multidão e estava
confuso, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua que foram nascidos. E todos pasmaram e se admiravam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses que estão falando? 8. Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um na própria língua em que nascemos? Agora que começa falando o nome das pessoas e a cidade também, as pessoas que existiam. Na época disso aqui existia Roma, Israel e Egito, tá? Os outros eram círculos vizinhos, cidadinha pequenininha ainda, tá? Ainda não tinha crescido, era essa. E esse pessoal tá falando em língua, era porque tinha várias nações ali, para que todas as nações conhecessem o mistério de Deus, que Deus tinha com eles. Por isso que ele fez isso, tá? Ó, 9. Nós, partos, medo, elamita, e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia, e a Capadócia, e Ponto, e a Ásia. 10. E Frígida, e Panfilha, e Egito, e as partes da Líbia, próximo a Cirene, e forasteiro, romanos, tanto judeu como prosélito. 11. Cretense e árabes, ouvindo-los em nossa língua falar da grandeza de Deus, tá? Então, esses aqui são as pessoas que moravam ali. As três cidades, que seria Roma, Israel e Egito, era cidade grande. Por isso que o povo do Egito estava lá, o povo de Israel estava lá no Egito, porque tinha trabalho lá. E, cara, Israel estava ruim, que muita gente não estava tendo, tá? Então, aqui foi falar de língua muitas vezes, não sei se você já é cristão, você chega na igreja, o nego está falando, nem no sonho ele sabe o que é que ele está falando. Por isso que Paulo diz, para falar em línguas tem que ter intérprete. Você quer falar em inglês, quer falar em francês, falar em alemão, tem que ter alguém para te interpretar, para não ficar você falando que nem está falando ao mundo, né? Falando lá, doido lá. Toma cuidado. 12. E todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros, que quer dizer isso? E outros zombavam, dizendo, estão cheios de mosto, quer dizer, cachaça. E é que eles achavam que era, tá? 14. Então Pedro pôs-se em pé com os 11, levantou a voz e disse, os varões judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja vós isso notório, e escutai as minhas palavras. 15. Pois estes homens não estão embriagados conforme vós pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia. 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Isso aqui que a gente vai ler agora está escrito no profeta Joel, no capítulo 2, 28, 29, 30, eu não tenho certeza, eu acho que o 31, os 4 versículos está dizendo. Aqui Pedro só está repetindo o que foi dito para ele, tá? Aqui o verso 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciãos
terão sonhos. Aqui é onde eu falei com você, onde que Deus derramou o Espírito em toda a carne, tá? Toda a carne. Não. É o grande, lá no Joel, ele fala no grande e glorioso dia do Senhor, que é o dia que trouxe a vingança em Israel, tá? E sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naquele dia, e eles profetizarão. Agora, quando fala em profecia aqui, não é o nego, tá, como diz outro, falando algo que não interessa, tentando fazer movimento dentro da igreja com a palavra de Deus. Quando vai profetizar, ou é algo que Deus mandou, ou não, é sempre algo que Deus mandou aquele profeta, que não temos profeta hoje, tá? Profeta que eu falo de Deus. O último profeta de Deus foi João Batista. Hoje tem profeta de homem, tá? Profetas de homem. De Deus não tem mais na terra, tá? Então você fica velhaco, porque muitas vezes você vai aparecer um monte de profeta aí, não sabe nem o que está falando, mas está tentando te levar para o caminho errado. Versículo 19. Mostrarei prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. Isso aqui quer dizer, mas isso aqui é no dia dos acontecimentos que o céu sentiu abalado, as potências foram abaladas aqui, ó. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. É o dia que ele derrubou o templo e Jerusalém, o povo já estava quase todo morto já, e acabou de matar os outros não aceitou palavra nenhuma e ficaram escondidos. Quando apareceu, o general Tito não permitiu mais. Se tiveram oportunidade, não veio porque não quis, aí fica difícil, né? 21. E acontecerá que todos aqueles que invocaram o nome do Senhor será salvo. Só que salvo aqui era salvo da tribulação, porque a tribulação era essa aí, a matança de Tito, o povo de Israel. O povo de Israel era a punição, tinha que matar porque foi punido por Deus, tá? Não é que Roma é ruim, não, é por causa que eles procuraram esse mesmo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com milagres, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Está falando porque eles mataram Jesus e ficavam pondo a culpa nos discípulos, né? Os discípulos, Deus deu a palavra para que ele pudesse se defender, né? 23. E este que foi entregue pelos determinado conselho e presciência de Deus, vós mataste, crucificaste, e pela mão do iníquo. Iníquo é a pessoa que estava em iniquidade, né? 24. Ao qual Deus ressuscitou, rompendo os aguilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Seria Jesus, tá? Agora nós vamos ler uma outra parte mais importante, que aqui já começa a falar da vinda do Senhor, tá? Deixando mais claro, né? O capítulo de Mateus 10, no versículo 22 e 23, tá? Aí diz aqui: e sereis odiados de todo por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Também é salvo aqui, que Jesus está dizendo, salvo da tribulação. Porque se você passasse como escravo, você não tinha salvação, você estaria fora, ia morrer como escravo. Mas aqueles que se entregou à morte
Antes, assim que Jesus voltou, já ressuscitou. Porque naquela época, a pessoa morria, o espírito dele ficava preso no corpo dentro do túmulo, tá? Então, por isso, ele estava tudo aguardando o julgamento. Então, isso que Jesus disse. Porque hoje você mostra, apresenta direto diante de Deus, antes mesmo do seu corpo estar enterrado, tá? A gente tem o túmulo, só que túmulo no grego é inferno, tá? Então você vai lá no grego, lá no Lexia, e procura túmulo lá, o que é? Lá para ele, na língua deles, é inferno. É que os gregos falam, vai para o inferno. Todo mundo que morreu vai para o inferno, porque vai para a cova, vai para o túmulo. Tá? A carne, o espírito volta para Deus. Tá? Agora vamos ver o 23. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fuja para outra, porque em verdade eu vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então, Jesus já disse para eles, antes de você terminar de percorrer Israel, ele já voltou. Por isso que ele disse, ele viria antes deles terminassem de recorrer. Tá? Toda a cidade seria pregando o Evangelho. Viu? Então, aqui já é uma que Jesus falou que vinha. Mas essa para frente eu acho que tem mais. Se não tiver pulado, deve ter mais aqui. Capítulo 21, livro de Lucas. Capítulo 20. Diz assim: Mas, quando virdes Jerusalém cercado de exército, sabeis então que é chegada a sua desolação. Só que a desolação aqui é a destruição, que é matar tudo, tá? A destruição. Só que aqui na Bíblia fala desolação, que deve ser em outra linguagem dele. O versículo 21 diz: Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiver sobre o campo, não entra nela. Você está vendo aqui? O julgamento foi só para Jerusalém, Judéia, aquele miolinho ali, ó. Não tem nada a ver com nós aqui. Isso aqui é no primeiro século, tá? Que aconteceu. A Bíblia, na verdade, já foi totalmente toda ser cumprida hoje. Mas é através dela que nós ainda conhecemos o nosso Deus ainda, tá? Alguns tentaram tirar, mas não conseguiram. 22. Não, 22, espera aí, estou falando errado. É 22 de Lucas. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Isso é Lucas que está dizendo, tá? Aqui diz aqui, ó, no 23. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. Aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas nesse versículo aqui, ó, eles dizem que naquela época as mulheres que tinham criança de colo andaram matando os filhos para comer, porque a fome brecaram para não entrar o alimento. Então estava tudo quebrando de gente sem alimento. Um matava o outro por causa de um pedaço de pão, um bocado de farinha. Então, isso aqui é uma coisa muito grave mesmo. Se você interessar mesmo, pega o livro, pede direção ao Senhor e vai atrás, busca pela internet aquilo que você precisa, que é coisa séria. Você busca, vai atrás e aprende. É muito bom, tá? E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisado pelo gentil, até que os tempos deles se completam. Então, aqui está falando que é o fio da espada, porque naquela época não tinha arma, tá? A arma que tinha era a espada. Por isso que está falando aqui o fio da espada. Não existia revólver, não existia espingarda, não existia essas coisas. Isso aí foi já bem recente para nós, tá?
Então isso aí é o que tem lá. Agora vamos falar aqui agora da segunda vinda de Jesus, que é que eles continuam temando aí, que não vem ainda. Tá para vir. Lá, nuvem. E aí vai fazendo fake news, que está fazendo fake news com o nome de Jesus, né? Capítulo 24 de Mateus e o versículo 29. Ele diz assim: logo depois das tribulação daqueles dias, escurecerão o sol e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Aqui, ó, esse texto aqui é totalmente figurado. Aqui o que ele quer dizer é o seguinte, é uma troca de poder, que seria a entrada da graça e a saída da lei, que comandava era a lei, tá? Aí Jesus, quando retornou, ele retornou para assumir o posto dele, que é o da graça, tá? Hoje você é salvo é pela fé. Outro jeito não tem que salvar. E quem salva é só Jesus, não tem onde correr. Ele é o único que pode salvar e é pela fé. Tá? O Espírito dele já está dentro de você. Se você tiver fé, você já está no reino, reinando com ele em vida também. Tá? É assim que os servos do Senhor andam. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, quer dizer, com a voz de Deus, tá? Os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos e uma outra extremidade do céu. 32. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotar folha, sabeis que está próximo ao verão. 33. Igualmente, quando vejo todas essas coisas, sabeis que ele está próximo mesmo às portas. 34. Presta atenção nesse versículo. Em verdade, eu vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Que é Jesus falando. Não passaria aquela geração, aquela dele lá, não passaria sem não cumprir tudo que eu já li um pouco e tem bastante ainda escrito, tá? Que eles teriam que pagar aquilo tudo ali, acertar conta com Jesus, tá? E abusaram muito, e aí o castigo é a cavalo, né? 35. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então é só para nós ficar um pouquinho veiaco com algumas coisas que às vezes andamos fazendo. Aí, aqui, é um negócio muito bom aqui, o capítulo 14 de João, versículo 1 diz: não se turbe o vosso coração, crede-se em Deus, crede também em mim. O 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então esse lugar aqui que Jesus foi preparar, foi no meu coração, no seu coração, de todo o povo do mundo. Tá? Esse foi o lugar que foi separar. Preparar para que Jesus derramou o seu Espírito, tá? Em toda a carne e no cérebro também. É nisso aqui que o João estava já profetizando sobre isso aqui, que era o Espírito que iria ser derramado. Aí muitos aí dizem, não vou morar lá em cima com Deus, lá.
Você tem que ver que onde Deus colocou era Santa em Israel, né? Monte Sinai, monte não sei de onde lá. Então ali é mais ou menos o reino de Deus, então é aqui na terra, onde nós precisamos governar com ele, mas é aqui na terra. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também. Então, Jesus quer dizer que onde ele estiver, estará nós também, porque vai estar com ele, de qualquer jeito. Agora tem umas partes aqui para você ver, tem um pouquinho de visão em cima do Evangelho de Jesus, tá? O que ele andou dizendo para nós? Aqui no versículo 20, João 14, 20, está dizendo assim: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. É Jesus que está dizendo isso. Aquele dia ele vai estar no Pai dele, segurado no Pai dele, e nós segurados nele, e ele segurado em nós. Então, só para você ter ideia, tá? Aí o 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E